Você sabe como se comporta a força magnética entre dois fios paralelos entre si? Não? Então vem comigo, porque eu te explico. Vamos lá. O que a questão pergunta pra gente? Ele te diz que você tem dois fios paralelos entre si, cada um percorrido por sua própria corrente elétrica, chama os fios de 1 e 2, 2 amperes para o fio 1, 6 amperes para o fio 2, e pergunta a você duas coisas: se a força entre eles é atrativa ou repulsiva, e a razão entre a força magnética que age entre cada um deles, tá bom? Geralmente o que os alunos fazem? Eles decoram, né? O que se faz? Se as correntes nos condutores tiverem mesmo sentido, o que os alunos fazem? Eles decoram que a força entre os condutores é de atração. Se as correntes entre os condutores tiverem sentidos opostos, o que você faz? Você decorou que a força entre eles é de repulsão. Mas galera, você já tem coisa demais para decorar no seu vestibular. O ideal aqui é você usar a regra da mão direita e rapidinho você identificar se a força de atração ou repulsão. Claro que eu aqui demoro um pouco mais porque eu estou dando aula, mas você, numa folha de papel, você faz isso rápido. Então, olha aqui. Eduardo, por que a força magnética entre eles surge? Porque existe o campo magnético de um atuando no outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, através da regra da mão direita, identificar o campo magnético que uma corrente é capaz de produzir. Eduardo, você está falando de quê? Dessa expressão, ó. Campo magnético produzido por uma corrente elétrica imersa em um condutor retilíneo. Campo é μ vezes I sobre 2πr. Então você nota que a corrente elétrica ela é capaz de criar seu próprio campo magnético. Através da regra da mão direita você consegue identificar o sentido desse campo magnético. Se ele é de entrada, se ele é de saída. Corrente e campo. Pega no fio aqui, ó. Não posso pegar assim, porque essa corrente elétrica está para baixo. E eu estou colocando a corrente, ó, polegar para cima. Polegar vai indicar o sentido da corrente elétrica. Esses dedos indicarão o sentido do campo magnético. Então eu preciso fazer isso, ó. Corrente elétrica para baixo. À esquerda do condutor o campo é de entrada, à direita o campo é de saída. Então o campo magnético que essa corrente é capaz de criar tem esse alcance. Na verdade tem alcance infinito. A gente aqui coloca esse alcance para a figura ficar simétrica. Show de bola? Então como é que fica? Corrente e campo, ó. De novo. Corrente para baixo, à esquerda o campo é de entrada, à direita do condutor o campo é de saída. Então o campo magnético aqui fica sendo de saída em toda essa região e ao longo de todo o condutor. Então aqui haverá um campo magnético criado pela corrente elétrica do fio 1, então eu vou chamá-lo de B1, que é o campo magnético criado por essa corrente elétrica. Ok? Esse campo ele será capaz de produzir uma força magnética. Sabe do que estamos falando agora? Isso aqui, ó. Força magnética é Bilseno θ. Ih, Eduardo, é mesmo, ó. Esquecido. Pois é. Essa é a força magnética que age em quem? Em um condutor, devido ao fato do condutor estar sendo percorrido por quem? Por causa da corrente elétrica que há nele. Mas esse campo tem que ser produzido por outro agente externo. Então o que você está vendo? Condutor 2, corrente elétrica de 6 amperes e o campo magnético criado pela corrente que estava ao lado. Então está tudo ok. É justamente o que precisamos, um condutor percorrido por sua própria corrente elétrica, imerso em um campo magnético do fio ao lado. Em um campo magnético que não foi produzido por essa própria corrente elétrica. Esse campo precisa ser produzido por um agente externo, ou seja, pelo fio ao lado. O que vai acontecer agora? Esse campo do fio 1 é capaz de pegar o condutor 2 e provocar nele, devido ao fato dele estar sendo percorrido pela corrente 2, uma força. Que é dada pela outra regra, a regra da mão direita número 2, que é onde a gente leva em consideração a força magnética. Vou usar esse pincel. Campo e corrente. Campo e corrente. Olha para cá, para a expressão. Ó. Você tem campo que precisa de direção e sentido, corrente vai precisar de sentido e a força magnética também vai precisar de direção e sentido. Campo, corrente, a força vai sair de onde? Da palma da sua mão. Se a partícula for positiva, a força magnética sai da palma da mão. Se ela for negativa, sai do dorso. Peraí, Eduardo, mas isso é para outra fórmula. É isso mesmo. Quando você fala de palma e dorso, você está se referindo a isso. Ó. B, Q, V, seno θ. Essa expressão você só utiliza para partículas. Partículas. Para cargas eletrizadas que penetram em um campo magnético. Nessas cargas, ó, surge uma força devido ao fato delas penetrarem com ângulo adequado e com velocidade em um campo magnético. Não é o nosso caso.
Então aqui não existe a força magnética saindo da palma e do dorso. Aqui é só força magnética saindo apenas da palma, que é quando você utiliza a força magnética para essa expressão, que é o que estamos fazendo agora. Então, novamente, corrente, campo, a força magnética sai da palma da mão. Olha para a situação. O campo é de saída ou de entrada? De saída. Campo, bora lá, olha para os meus dedos. Campo de saída. Esse campo que é de saída é corrente elétrica, polegar. Corrente elétrica de 6 amperes, ó, corrente elétrica I2. Corrente para cima, campo de saída, força magnética para a sua direita. Show de bola? Então, ao longo de todo o condutor, apesar de eu colocar essa força bem aqui, essa força magnética ela age ao longo de todo o condutor. Porque onde você está vendo esse campo, há outro aqui, há outro aqui, há outro aqui, e essa força magnética age ao longo do fio todo. Então, essa força magnética age do 1 em 2, do fio 1 no fio 2. Na verdade, produzido pelo campo magnético do fio 1 agindo na corrente elétrica do fio 2. Show de bola? Essa força é aqui, o 1 fez um 2, mas, espera aí. O fio 2 ele tem sua própria corrente elétrica, que é capaz de criar seu próprio campo magnético. Esse campo vai atuar no fio 1, vai produzir no fio 1 uma força também. Essa força você também vai poder calculá-la. Então começa tudo de novo. É bom que a gente pratica. Corrente e campo. Afinal, galera, isso aqui é um par de ação e reação. Então, para essa ação, eu vou precisar de uma reação. Corrente e campo. Agora, mais rápido, ó. Essa corrente elétrica é capaz de criar seu próprio campo magnético também, que funciona como? Desse jeito. Corrente para cima. À direita, campo de entrada. À esquerda, campo de saída. Regra da mão direita, número 1. O alcance do campo será algo mais ou menos desse valor. Então, aqui eu terei um campo magnético atuando no fio 1, criado pela corrente elétrica do fio 2. Novamente, corrente para cima, à direita, campo de entrada. À esquerda, campo de saída. Então, bem aqui, haverá um outro campo magnético produzido pela corrente elétrica do fio 2. Show de bola? Esse campo é capaz de produzir uma força magnética porque o fio no qual ele está imerso, o fio no qual o campo magnético está na mesma região, é percorrido por uma corrente elétrica própria, que é essa corrente elétrica de 2 amperes. Aí vamos lá, eu tenho todas as condições, que são campo, corrente e o condutor. Condutor, corrente elétrica e campo magnético. A força magnética surge pela regra da mão direita, que novamente fica campo, corrente e força. Regra da mão direita número 2. Para quando você deseja identificar o sentido da força magnética que age em um condutor retilíneo imerso em um campo magnético, em um condutor percorrido por corrente imerso em um campo magnético. Esses dedos indicam o sentido do campo, esse dedo indica o sentido da corrente elétrica e isso aqui indica o sentido da força magnética. Então, como é que funciona? O campo é de saída novamente, mas agora o meu polegar está errado. Essa corrente elétrica, ó, ela não veio na questão orientada para cima. Eu vou ter que botar o polegar aqui para baixo. É a pior posição para o professor. Corrente para baixo, polegar, tá? Aí o campo magnético, ó, de saída, ok? Força magnética para a sua esquerda. De novo, corrente para baixo, campo magnético de saída, força magnética para a sua esquerda. Essa força magnética, lembre-se que ela age ao longo de todo o condutor, viu? Apesar da gente colocar só em uma posição, o professor geralmente é a do 2 no 1, do fio 2 no fio 1. Essa força magnética, lembre-se que elas constituem um par de ação e reação. Então isso já responde a segunda pergunta da mesma questão. Qual foi a primeira pergunta? Se a força era atrativa ou repulsiva. Então você já percebeu que quando as correntes têm sentidos opostos, a força ela é de quê? De repulsão. Aí, Eduardo, e no caso de a razão entre as forças? Vamos lá. Qual é a expressão? Você deve raciocinar. A força magnética que age entre os fios, ela pode ser obtida assim. Mi vezes I, que é o valor de uma das correntes elétricas, vezes I2, que é o valor da outra, vezes L, que é o comprimento de interseção entre os fios, sobre 2πr. Perceba que esse R é o alcance. O alcance do campo magnético até atingir o outro fio. Vou tirar essas expressões aqui, tá? Aí você vai notar que essa força magnética, na verdade, é igual a essa, mesmo que você utilize a expressão e nem percebesse que na prática isso aqui é um par de ação e reação. Então, se são ação e reação, elas têm que ter módulos iguais, galera. Mas se você não tivesse percebido isso, a força magnética de 1 em 2, como é que você calcularia? Mi, que é a permeabilidade magnética do meio,
vezes 1, que é a corrente elétrica 2 amperes, a outra 6 amperes, o comprimento deles, dos condutores, de interseção. Afinal, é uma faixa de interseção, esses comprimentos têm que ser iguais. Senão, não seria uma interseção. Sobre 2πr. R é o alcance. O alcance nem foi dado na questão, mas na prática você percebe que esse alcance é o mesmo outro alcance. Então você nota que esses seriam os valores utilizados para calcular essa força. Mas, Eduardo, na hora que eu fosse calcular do 2 e 1, eu ia utilizar os mesmos valores. Perfeito, é isso que eu quero que você perceba. Permeabilidade magnética do meio, vezes uma corrente, vezes a outra corrente, vezes o comprimento sobre 2πr. Então você nota que quando você dividisse, a fim de achar a razão, que foi a pergunta da questão, você ia perceber que esse fator é igual a esse e que, portanto, essa razão é igual a 1. Show de bola? Mas o ideal mesmo era, durante a resolução da questão, você simplesmente ler, mas espera aí, eu sei que as forças que agem aqui, por mais que você usasse a regra da mão direita para identificar se é atração ou repulsão, que eu acho completamente compreensível, porque decorar não vale a pena, eu acho que você consegue compreender que são par de ação e reação. Enfim, quais são as características aqui disso aqui? Elas são forças que agem na mesma direção. Qual é a direção aqui do meu exemplo? Horizontal. Elas são forças que agem em sentidos opostos, um para a direita e outro para a esquerda aqui no meu exemplo. Elas são forças que são de mesma natureza. Como assim, Eduardo? É uma quarta característica que a maioria das pessoas não conhece para um par de ação e reação. Toda força de ação e reação, elas são forças de mesma natureza. Se uma tem natureza magnética, a outra tem natureza magnética também. E a quarta característica mais importante, que é o que a gente mais utiliza nas questões. Ação e reação obrigatoriamente têm módulos iguais. Então, o módulo dessa força e dessa força obrigatoriamente são iguais simplesmente por serem um par de ação e reação. Você nem precisava, na prática, ter tirado essa conclusão. E como são iguais, a razão entre elas obrigatoriamente tem que dar 1. Show de bola? Bem, espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até nosso próximo vídeo.